Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de BIT, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então no que aconteceu no BIT essa semana. Essa semana foi uma semana diferente das semanas anteriores, né? Esse aqui é o gráfico diário, deixa eu ir para o gráfico semanal aqui, ó. Uma semana diferente do que a gente vinha tendo nas semanas anteriores, onde tivemos uma volatilidade até que comportada, né? Pro bit. Nessa semana a gente tem uma diferença entre máximas e mínimas aí de aproximadamente 60 mil pontos, né? Bastante variação. É uma semana que testa preços acima da máxima da semana anterior, né? Onde a gente tem uma abertura, né, acima da máxima da semana anterior. O mercado até consegue deixar uma sombra superior, mas faz um corpo vendedor muito forte, uma semana vendedora muito forte no bit. Vale notar que isso acontece, né, depois do mercado ter tentado superar novamente a máxima anterior aqui, né? Chegou a dar uma beliscada acima da máxima, marcou o 384,180 como preço mais alto de negócios, e após a falha da superação dessa máxima, o mercado agora vem numa toada vendedora, né? Esse teste acima da máxima do candle anterior aqui no semanal eu considero uma correção, né? E com essa semana fechada bastante forte desse jeito aqui, parece-me que o mercado tenta, né, fazer um teste dos preços inferiores aqui. Nessa região do 287 mil é uma região que a gente já tem marcado há muito tempo, né, toda semana ela está presente aqui no nosso gráfico, e parece ser uma região candidata aí a ser testada nos próximos movimentos, né? Não vejo mais tendência de alta no gráfico semanal, tá? Principalmente depois dessa semana, né? A gente já teve essa falha anterior aqui, agora quando a gente olha para os últimos movimentos, a gente já vê linha de tendência violada, a gente já vê o mercado pela primeira vez fechando abaixo da média de 20 períodos, né, depois de violar a linha de tendência, uma boa barra vendedora, a barra vendedora mais contundente de todas as barras que a gente tem aqui. Então, não vejo mais uma tendência de alta. Não acho que o BIT seja uma tendência de baixa no gráfico semanal. Tá? No semanal eu vejo uma lateralização, vejo esse movimento aqui como uma interrupção de fato da tendência de alta anterior. Tá? Descendo para o gráfico diário, aqui sim, talvez nós tenhamos agora uma tendência de baixa, mas é uma tendência muito ruim, né? Porque eu até havia comentado com vocês na semana passada com relação a essa perna aqui, né? Que o mercado não tinha nenhum fechamento forte acima da correção de 50% deste movimento vendedor anterior aqui, e essa semana a gente já abre a semana num gap de alta, voltando para testar essa máxima anterior. Então, a característica de tendência que nós tínhamos aqui, né, ela é invalidada aqui na abertura dessa semana, né, que testa acima da máxima, e agora a gente tem um novo teste abaixo das mínimas anteriores. Não dá para entender ainda se isso aqui é exatamente uma tendência de baixa nova, né, que acabou de começar, ou seja, se isso aqui foi uma interrupção da tendência aqui que era vigente, e aí então temos uma lateralização, talvez isso aqui seja um início de tendência de baixa no gráfico diário. Qual que é o problema desse início de tendência, né? Não parece ser um início saudável, né? Com essa barra aqui de indefinição fechando no dia de hoje, a gente vem de uma outra barra de indefinição fechada no dia anterior. Claro, temos gaps bastante expressivos aqui nas aberturas, né? Foi uma semana bastante pesada, a gente teve uma queda aí de aproximadamente, né, o que, uns 20%, talvez, alguma coisa assim, vamos medir aqui, 12%, né? 20% foi de máximas a mínimas, talvez não, 16%, né? Mas é um corpo bastante significativo aí, 12% aproximadamente de queda na semana. Então, sim, é uma semana bem pesada, mas a formação desse movimento aqui, olhando para os últimos candles que a gente tem fechado, né, o pregão de hoje junto com o pregão de ontem, não parece uma formação de perna exatamente adequada para um início de tendência. Na verdade, isso aqui está mais com cara de que no gráfico diário, né, dado que nós temos uma falha acima dessa máxima e talvez agora uma construção de perna ruim abaixo da mínima, está mais com cara de que tenhamos uma lateralização expandida aqui, né, um triângulo expandido. É claro, de novo, não temos uma formação de perna interessante para a gente acreditar no movimento de baixa contundente, mas também não temos nenhuma reação compradora, né? Apesar da gente ter os 2 dias fechando aqui com candles azuis, a gente não tem nem testes acima de máximas de barras anteriores. Todos os dias aqui dessa perna abriram em gap de baixa, então a gente tem sim um movimento vendedor que não nos traz a perspectiva de alta,
né? Mesmo que estejamos abaixo de um fundo anterior, próximo de fundos anteriores aqui, por enquanto não temos perspectiva de que os compradores estão atuando com convicção nessa região, tá? Aguardaria mais algumas barras, alguns candles aí para a gente entender, né, como será a reação compradora se ela aparecer, né? Se for o início de tendência isso aqui, então possivelmente a gente vê alguma continuidade vendedora aqui com algumas barras um pouco mais fortes. Se isso não for o início de tendência, talvez a gente veja uma reação compradora. E o que que eu gosto de ver, né, para medir a reação compradora aqui? Eu quero ver como o mercado vai se comportar acima das máximas dos últimos pregões, né? Principalmente do pregão de hoje, né? Talvez a gente tenha um candle comprador e uma sequência compradora mais contundente aqui. E depois, quem sabe, um reteste dessa região possa ser um ponto interessante para os comprados, né? Para tentar comprar um fundo duplo, né? Uma segunda perna mais fraca do que essa primeira, dado que aí a gente tem mais ainda essa cara, né, de triângulo expandido aqui, e aí talvez uma compra abaixo das falhas seja interessante, dependendo de como formar, né, essa segunda perna para baixo, se ela acontecer, né? Caso o mercado continue na toada de queda, aí sim a gente pode descartar, talvez, né, a hipótese do triângulo expandido e começar a trabalhar mais com a hipótese da tendência de baixa do gráfico diário. Só que, claro, né, temos aí os suportes do tempo gráfico maior, né? Como a gente já viu, semanal tem o suportão lá no 287, que pode ser um ponto bastante importante para esse desenvolvimento do movimento vendedor, porque pode servir inclusive de ponto de realização de lucro para quem já vem formando o movimento da venda, tá? Temos que aguardar aí os próximos dias para entender um pouco melhor, né? Pelos 60 minutos, os últimos 2 dias são dias de lateralização, né? A gente não tem nenhum movimento contundente acontecendo no dia, ou se tem algum movimento contundente, como no dia de hoje, né? Que são os dois melhores candles do dia são candles compradores, eles são contrários ao movimento majoritário que é vendedor, né? O dia de ontem também foi um dia bastante sobreposto. A primeira barra do dia é uma barra um pouco mais interessante, mas ela é totalmente revertida na barra 4 e depois o mercado fica sobrepondo barras. Então, nos tempos gráficos menores, a gente teve lateralizações, né? Claro, formando essa perna vendedora do diário. Então, vamos aguardar para ver como vem a reação compradora, se ela acontecer, dado que a gente está abaixo desses fundos anteriores aqui, para a gente poder entender se o mercado tem mais características de tendência de baixa no gráfico diário ou se ele tem mais características de lateralização, tá? Com relação a volume negociado, essa semana a gente está fechando próximo dos 12 bi de negócios, né? Aí, ó, 11,80 bi de volume financeiro. Semana passada fechou com 12 bi redondo, né? Ó, 12 bi de volume financeiro. Então, um volume bastante próximo, né, do que a gente teve na semana passada. Comparado com as semanas anteriores, muito parecido, né? 11,85, aqui a gente teve 10,84, então por enquanto o volume se mantém, né, próximo dessa faixa. Em termos de liquidez também a gente se mantém mais ou menos na mesma condição, né? A gente ainda encontra algumas regiões do livro de ofertas com menos contratos, né? 2 contratos apenas, mas principalmente o spread ele tem se mantido um spread razoável, né? Assim, claro, ainda é um ponto de atenção, principalmente para quem vai operar isso aqui no day trade ou com mais de um contrato, ainda é um ponto que tem que ser levado em conta para que o spread das operações não acabe consumindo boa parte dos lucros, mas eventualmente a gente acaba tendo spreads bastante reduzidos, aí de 100 pontos até menos, principalmente nos horários de mais volume no dia. É bastante comum a gente ver spreads menores do que 100, 80 pontos aí no dia a dia, tá certo? Então, ainda seguimos acompanhando o BIT. Era isso por essa semana, a gente se vê na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.